Queridas, meus queridos, estamos hoje no nosso 29º episódio do podcast Histórias que Transformam. Mais uma vez nós vamos entrevistar uma mulher de altíssimo valor. Ela é da pesada. Desculpa a gíria, mas é porque ela é demais. No ramo dela, ela é especial, tem uma história muito bacana. E é uma história de superação, de escolha, tá? Uma escolha difícil, mas que tenho certeza ela vai contar para vocês. Eu já tenho aqui a história dela, vai revelar que ela teve sucesso. Eu digo para você, você ainda vai ter mais sucesso. Isso é só o começo. Amém. E você sabe disso. Amém, obrigada. Eu tenho 39 anos, sou mãe de 2 filhos. A Beatriz de 7 anos, o Felipe de 4, sou esposa do Júnior. A minha formação é bacharel em administração, pós-graduada em gestão de empresas. Meus pais são aposentados, né? Eu sou nascida e criada em Brasília, mas tive muita vivência no Maranhão, porque meus pais são maranhenses, então a gente, todas as férias, todo o espaço que a gente tinha, nós íamos para o Maranhão, então eu tenho uma veia muito forte do Maranhão em mim, né? Inclusive no sotaque. Mas ela começou a falar, falou de uma filha, depois já falou de outro, né? Aí me diga uma coisa, você engravidou. Sim. Certo? E você, nesse momento, você engravidou, você estava em que empresa? Eu estava na Sompo, como especialista de seguro de pessoas no Centro-Oeste. No Centro-Oeste. Isso. Estava uma vida calma, é isso? Tranquila, fazendo meu nome na empresa, conquistando uma posição bacana, uma visibilidade bacana. Na época eu tinha uma missão muito importante, que era propagar o seguro no Centro-Oeste. Então eu tinha que viajar muito, muito, para a gente conseguir fomentar o produto. Mas assim, gente, ó, nem tudo são flores, né? Ela tá nessa fase maravilhosa da vida dela e vem uma benção. E filho é uma benção, né? Mas só que ele muda um pouco a sua rotina, o curso dos acontecimentos, não é isso? Muda. Me fala, e aí, qual foi o impacto disso? Eu sei que tem mais impactos relacionados à chegada, primeiramente, da filha, da Beatriz. Sim, da Beatriz. Né? Mas o que aconteceu? Com a chegada da filha, aí você está trabalhando muito, isso te levou a algum tipo de reflexão? O que houve? E aí começa ela a viver uma superação. Depois dos meus filhos, eu comecei a ressignificar as coisas. Eu comecei a ver que o mais importante da nossa vida, ele não está no material. O mais importante da nossa vida está em construir bons seres humanos, né? Em participar da vida deles. E o sucesso consiste em, quando eu chegar lá na frente, olhar para trás, eu ver que eles são pessoas de bem, né? Que eles tiveram boas memórias com os pais. Então, assim, eu comecei a dar uma importância muito maior à família. Só que a gente enfrenta muitas dúvidas, a gente enfrenta muito medo, porque, afinal de contas, você tem uma carreira ali que você construiu, que você zelou por ela, que você sonhou de ter, e aí de repente você precisa voltar do zero e reconstruir. Ela é da pesada porque é isso, que ela já era demais, uma mulher que era especialista em seguro, professora de seguro. A minha filha, ela nasceu com 5% da capacidade respiratória. Você tá brincando? Ela tinha obstrução por adenoide, ela tinha amígdalas aumentadas e a passagem de ar dela era só de 5%. Gente do céu. E para completar, ela nasceu asmática e alérgica. Então, assim, toda alergia dela provocava secreção, ou seja, mais obstrução. Então, ela tinha muita apneia. A gente passava a noite com ela acordando. Ela passava, é como se ela estivesse se afogando sem água. Apneia. Conheço. Ela acordava e chorava, e tinha vezes que eu tinha que dormir com ela sentada para que ela pudesse respirar melhor. Na verdade, eu comecei a analisar a minha presença na vida dela com essa questão do colo. Mas a minha dor era quando eu precisava viajar e não estava perto e passava ali 3 a 4 dias longe e ela precisava da mãe,
né? E ia para pronto-socorro com a ausência do colinho materno, e isso me incomodava muito. E passou a ser importante para mim fazer uma análise da minha rota, aquilo que é mais importante para mim. A minha carreira era muito importante, a minha carreira, afinal de contas, foi aquilo que eu investi por muitos anos. Só que meus filhos estavam num patamar superior. Sempre estão, né? Sempre estão, sempre estão. Sempre estão, assim. Empreender era uma vontade que eu tinha. Só que eu fui me deixando levar, né? Trabalhando em grandes empresas, me desenvolvendo bem, isso foi bem bacana para mim. E aí minha filha nasceu, voltou à vontade novamente, e aí as coisas se acalmaram e eu falei, então, deixa eu ficar no confortável. Você falou que Veio o meu confortável, veio o meu segundo, porque quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente tem a tendência de ir para o mais confortável. Não vou enfrentar o meu medo, vou ficar aqui que tá confortável para mim. E aí veio toda essa situação, eu percebi que eu teria que viajar tanto quanto eu viajei no início lá na Sompo, para conseguir os resultados, porque eu também não ia conseguir olhar para os meus resultados e de repente eles não estarem bons e eu dizer, beleza, é assim que vai acontecer. Não, eu ia atrás, eu me conheço, eu sou uma pessoa determinada, eu ia atrás, eu ia falar de seguro de pessoas, eu ia viajar novamente. E aí eu falei, eu acho que agora é o momento, né? É o momento de eu enfrentar esse medo. E aí eu falo, né, um pouco na minha descrição, que o medo, na verdade, a coragem, ela não é a ausência do medo. Eu vi isso, um amigo me mandou um vídeo logo que eu comecei a empreender e eu achei muito interessante. A coragem não é a ausência do medo, é a atitude que a gente toma em relação a esse medo. Se esse medo me paralisa, eu perco a oportunidade de viver o extraordinário. E aí eu falei, eu refleti bastante a respeito disso, conversei muito com meu esposo, né? Que me apoia em tudo, enfim, ele sempre diz que aquilo que vai me fazer feliz também vai fazer feliz, então isso foi bem bacana. E comecei a negociar a minha saída, né? Passei alguns meses negociando, não por conta da companhia, não por conta da equipe nova, não por conta de absolutamente nada que me afetasse em relação a isso, mas por conta de um propósito pessoal, né? Por conta da necessidade de ter essa minha liberdade de tempo, de estar mais perto dos meus filhos, porque a minha disposição de viajar já não era a mesma, sabe? E aí eu comecei a conversar com o meu gestor na época, Elisandro, e compartilhei com ele, e ele perguntava o tempo todo assim, mas será que é isso mesmo que você quer? Da HDI, né? Gestor Da HDI que veio comigo da Sompo, ele veio Sim. da Sompo também, e aí eu compartilhava muito com ele, e ele, você tá decidida mesmo, eu te dar mais uns meses para pensar, e aquela coisa toda, até que em um dado momento eu falei, eu chamo ele até hoje, né, de chefe, e eu falei, chefe, e aí, vamos conseguir? E ele falou, vou conversar com a diretoria agora e te dou uma resposta. Me deu a resposta. Você está falando de um acordo, né? Você queria um acordo com a empresa. Exatamente. Até porque, assim, quando a gente vai empreender, se a gente for, vamos dizer assim, sem recursos financeiros, a gente se desespera, a gente não dá conta de ter uma sustentabilidade, porque o negócio ele não vai virar da noite para o dia, ele tem um período de maturação, né? De amadurecimento, de criação de marca, de posicionamento. E aí eu fiz, conversei para a gente ter esse acordo e tudo mais, foi possível, né? E em 14 de maio do ano passado, eu saí da companhia e dia 15... Você fundou? Dia 15 eu já estava abrindo o CNPJ como contador da Nobrecor. Talvez em outro momento, né, trabalhando nas companhias, eu não tivesse essa liberdade. Hoje, por exemplo, eu acompanho mais de perto a vida escolar deles, né? Então eu participo das reuniões da escola, que geralmente é no período ali da tarde, eu estou mais próxima. Teve um probleminha, por exemplo, o meu filho estava fugindo da sala de aula, se escondendo, porque estava ficando entediado, ele tem 4 aninhos, e aí eu fui chamada na escola, eu fui no mesmo momento, então assim, eu estou participando mais perto da vida deles. Isso é bom, né? demais. E para mim não me causa dificuldade se, por exemplo, ontem mesmo eu trabalhei até 1h da manhã, mas eu coloquei os meus filhos para dormir, né? E trabalhei até 1h da manhã. Hoje, 7h da manhã, eu já estava em reunião, né? Então, assim, é satisfatório porque eu estou construindo algo para eles também, né? Um legado.
ela abriu a empresa dela, que é uma empresa séria e que ela já falou a respeito da empresa. E isso tudo foi muito bacana, foi uma experiência muito boa. Eu tenho certeza que inspirou muitas de vocês, tá? Assim, quem quer atravessar, sair de uma situação confortável, às vezes não é confortável fazer essa mudança, mas eu digo o que eu já falei. Insistam, persistam, acreditem, tenham fé e trabalhem. Arregaçem as mãos que vocês vão chegar lá. Obrigado por tudo, pela presença de vocês. Vocês todas e todos moram no meu coração. Ó, beijo para vocês.